E diz o versículo 28, Mateus capítulo 7, o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos. Deus, queremos te agradecer por mais essa noite na tua casa, na tua presença, pelo privilégio de aqui estarmos a ouvir a tua voz, ler a tua palavra. Em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão e pedimos a ti sabedoria, ó Deus, para que possamos ouvir, guardar, praticar a tua palavra, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Assim, ó Deus, usa teu servo, me coloco nas tuas mãos como instrumento. Ó Deus, declara a minha total dependência de ti, sem ti nada sou, que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor, perdoa, sim, meus pecados, minhas falhas, meus erros, e enche-me com teu Espírito Santo. Dá, ó Deus, a revelação, revela, mostra, direciona aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Quero compartilhar nessa noite 4 ricos ensinamentos de Jesus no final do Sermão do Monte. Jesus, ele muito ensinou quando subiu nesse monte, nos traz esse mais lindo sermão, fala sobre a oração, nos deixa uma oração modelo. E eu quero falar sobre 4 ensinamentos, só que são ensinamentos profundos, porque nós vemos aqui que quando Jesus ele acaba de trazer esse sermão, acaba de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele não ensinava como um escriba, ele não ensinava como qualquer outra pessoa, ele ensinava baseado na sua autoridade. Nós sabemos que Jesus nos ensina que ele tem toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus ele tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, Jesus tem autoridade sobre a distância, Jesus tem autoridade para ensinar. E aqui nós aprendemos que as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele ensinava com autoridade. E o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com a igreja é um texto muito conhecido, que está aqui a partir do versículo 24, eu cito muito nas minhas pregações. Ele diz, versículo 24 de Mateus 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Primeiro ensinamento que nós temos aqui, no final do Sermão do Monte, que eu compartilho nessa noite, Jesus ele está falando sobre edificação. Jesus está falando sobre fé e obediência. Jesus ele está falando sobre ouvir todo aquele que escuta as minhas palavras, mas não apenas se torna ouvinte, mas aquele que pratica, porque muitos escutam. Lembra, por exemplo, da parábola do semeador? Muitos até escutam, mas, por exemplo, cai a semente, o semeador saiu a semear, que é a palavra de Deus pregada, os ensinamentos de Jesus sendo pregados, ensinados, e encontra o coração do homem em 4 estágios diferentes. Uma parte da semente cai à beira do caminho, uma parte cai num solo cheio de espinho, uma parte cai num solo cheio de pedras. Vem o diabo, a ave, tira do coração, porque a pessoa até escuta, mas escuta de uma maneira mundana, de uma maneira indiferente. E a palavra de Deus, a pessoa esquece, apenas ouve. Por isso que Jesus está falando, nesse primeiro momento, fé, ouvir,
praticar, obediência. Falamos sobre isso hoje de manhã. Aquele que escuta as palavras e pratica. Porque se você pratica, é porque você guardou no coração. Você está praticando, você está obedecendo, você está exercendo a sua fé. O que acontece? Pode vir ali a tempestade, pode cair a chuva, pode soprar os rios, transbordar os rios, soprar os ventos, podem dar com ímpeto contra essa casa, mas você vai prevalecer, vai permanecer, porque você edificou a casa sobre a rocha, que você está ouvindo e praticando. Agora, essas mesmas adversidades acontecem com aqueles que ouviram, mas não praticaram. Ouviram e esqueceram, ouviram de uma maneira mundana, como Jesus ensinou na parábola do semeador, de uma maneira indiferente. Não permitiu que a semente caiu numa terra fértil. E o que acontece? Aconteceu as mesmas coisas, né, que como nesses ensinamentos de Jesus, sobre aqueles que edificaram a casa sobre a areia. Por quê? Porque ouviu e não praticou. Será que temos obedecido? Grande foi a sua ruína, porque edificou a casa sobre a areia. Como? Ouvindo, até ouviu, mas não obedeceu, não praticou. Será que temos ouvido e praticado? Eu fico feliz que você está aqui nessa noite. Você ouve a palavra de Deus, você tem alegria em vir à casa de Deus. Deus sabe como você chegou por essas portas, mas você vive a palavra de Deus. Você está aqui para conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Você está aqui porque vir à casa do Senhor é motivo de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está em casa, online, ouvindo essa palavra. Mas fique esse alerta. Jesus está falando de modo de vida. Jesus está falando, aquele, né, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está falando, né, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque se você guarda os mandamentos do Senhor, você está praticando, porque os mandamentos do Senhor envolvem ação, envolvem o ir, envolvem o ide, envolvem o amar o próximo. Não tem como guardar o mandamento do Senhor e ficar fechado numa bolha, ficar trancado, não tem como. Se você guarda verdadeiramente os mandamentos do Senhor Jesus, como ele diz lá em João capítulo 8, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, é porque você está praticando os ensinamentos do Senhor Jesus, e é a melhor escolha. Por quê? Porque você vai estar edificando a sua casa é você, seu coração, sua vida, sua família, edificando na rocha. Vêm as tempestades, podem vir as crises, podem vir as tentativas do diabo para destruir a sua família, mas serão frustradas em nome de Jesus, porque você não está construindo a sua casa sobre areia. Como a Bíblia fala sobre edificação. Provérbios capítulo 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba, a destrói. Como a palavra de Deus fala sobre edificação, construir, e cuidado, muitas vezes reconstruir dá muito mais trabalho do que construir. E quando você vai reconstruir, provavelmente porque fez alguma escolha errada, reconstruir porque veio a tempestade, estava na areia, é possível reconstruir. Deus é o Deus de segunda chance. Deus está sempre com os braços abertos, as mãos abertas, né? O vinde do Senhor Jesus está sempre, né? Eis que estou à porta e bato. Mas cuidado, escolhas erradas, edificar a casa sobre areia, pode fazer com que você tenha depois que reconstruir. Às vezes não teremos chance, muitos não terão chance, mas muitas vezes terão chance. Mas o reconstruir é trabalhoso. Então Jesus aqui está nos trazendo um alerta. Ele está falando sobre modo de vida, está falando sobre fé. Como nós temos vivido? Será que a nossa vida cristã está apenas em teoria? Ou está na prática também? Que está na prática, você está praticando, é porque você conhece os mandamentos do Senhor. E a Bíblia nos ensina qual é o nosso modo de vida. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 5, quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele vai dizer, somos guiados
pelo Espírito Santo. Tenha esse modo de vida. Aprenda com a palavra do Senhor e pratique, e assim você estará edificando a sua casa sobre a rocha. Pode vir a adversidade, pode vir a tempestade, pode submergir os rios, mas você vai permanecer, porque você confia no Senhor. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim eu creio, eu profetizo na sua vida que você vai permanecer, você vai prevalecer no meio dessa tempestade. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você confia no Senhor que te dá a salvação. Segundo ensinamento, versículo 13, final do Sermão do Monte, ele diz no versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse segundo ensinamento que eu compartilho com a igreja, falamos sobre modo de vida, e agora estamos falando sobre caminhos, escolhas, portas. Quando nós olhamos porta, muitas portas, muitas vezes aparecem para nós muitas escolhas, muitos caminhos, e infelizmente muitos têm se enveredado por caminhos errados, têm se deixado levar, se enganar por ventos de doutrina, por falsos mestres. Jesus fala aqui sobre os falsos mestres. Tem se deixado levar pelo caminho que parece direito. Lembra de Provérbios? Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Jesus está falando de escolha de caminhos. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos entram por ela. E infelizmente muitas pessoas estão sendo se deixar levar pela maioria. Olha, a maioria, muitos estão entrando por essa porta larga, por esse caminho largo, que aparentemente traz um retorno, rápido, de sensação, de prazeroso, mas no final são caminhos de morte. Mas está todo mundo indo para lá. Cuidado. Nem sempre a maioria. Jesus está falando aqui, muitos entram por essa porta, larga é a porta, mas que vai levar a perdição. Agora o caminho que conduz para a salvação, o caminho que conduz para a vida é estreito, como ele diz aqui. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. Quais escolhas, quais caminhos temos escolhido? É o modo de vida, é o que nós estamos falando, é o que Jesus está falando. Porque o caminho que Jesus nos oferece é um caminho de bênção, amém? É um caminho que Ele nos abençoa, Ele está contigo, nada te faltará. Deus vai provendo, Deus vai abençoando, Deus vai multiplicando, como vimos hoje de manhã, aquela viúva perdendo seus filhos, sendo levado, quase sendo levados como escravo. Eliseu, meu marido morreu e estão levando meus filhos como escravos. Homem de Deus, o que ele fala? O que você tem na sua casa? Falamos hoje de manhã. Não tenho nada, só uma pequena botija de azeite. E Deus multiplicou o que ela tinha. Então nós aprendemos aqui que são escolhas, são caminhos. Estreita é a porta, apertada é o caminho de renúncia. É um caminho de renúncia. Jesus nos ensinou isso. Quer vir após mim? O caminho é estreito, a porta é estreita. Tome a sua cruz. Esse caminho que conduz à vida é um caminho que você tem que se esforçar para chegar nele. Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. O céu é conseguido, alcançado com esforço, porque não é fácil esse caminho. É um caminho que você tem que priorizar a Deus. É um caminho que você tem que priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No caminho largo, as pessoas costumam buscar as demais coisas e esquecem do reino de Deus. Deixa o reino de Deus para depois, para o final.
Qual caminho temos escolhido? Por isso que ele diz aqui, é um caminho de renúncia, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por isso que é apertado, você nega a si mesmo. Prevalece na vida do crente a vontade de Deus, a vontade do Senhor e não a nossa. Peça, não há nada errado em pedir. Se for a vontade de Deus abençoar, conceder exatamente como você está pedindo, amém. Mas Ele sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida. Nós temos uma visão muito limitada, precisamos aprender a enxergar pela fé, com os olhos de Deus. Ele está lá no alto e sublime trono, Ele vê tudo, vê todas as coisas. Ele já sabe aonde você vai chegar, Deus conhece tudo. Mas que nós possamos nos esforçar para nos manter nesse caminho. Infelizmente muitos se desviam, infelizmente muitos tiram a mão do arado, e aqueles que tiram a mão do arado não são aptos para o reino de Deus, porque deixam de andar por esse caminho estreito de renúncia e passam a ir para o caminho largo, a porta larga, que infelizmente lá no final vai gerar a morte. E Jesus nos ensina em João capítulo 10, versículo 9, quando nós falamos de porta, nós conhecemos e sabemos quem é a porta. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim passará e achará pastagens. Passe por essa porta, viva com Jesus. Terceiro ensinamento que nós temos aqui, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora Jesus está falando sobre algo muito sério, muito importante para a vida do crente, para a minha vida, para a sua vida. Somos cristãos. E o crente, o cristão, o discípulo do Senhor Jesus, o servo de Deus, o Bíblia, nós temos que frutificar. Jesus ele está falando para atentarmos quanto aos frutos. Ele fala: olha, cautelai-vos dos falsos profetas, porque vão enganar muitos, vêm disfarçados como ovelhas, mas lá dentro são lobos. Vão enganar a muitos, até mesmo, cuidado, até mesmo os escolhidos. Vai enganar a muitos. Porém, olhe, pelos seus frutos os conhecereis. Não pelos milagres, não pelas atividades, mas pelos frutos. A árvore é conhecida pelo fruto. E nós, que árvore nós temos sido? A Bíblia nos ensina que as nossas obras, elas podem ser boas ou más. Como árvores frutíferas, nós podemos dar o bom fruto ou o fruto mau. E é o que ele está dizendo aqui. Não pode a árvore boa produzir fruto mau. Seja uma árvore plantada junto a ribeiro de rios, que no devido tempo dará o seu fruto, Salmo capítulo 1. Mas o fruto bom, fruto que abençoa, como estão as nossas obras? Temos dado o fruto bom? Temos frutificado para o reino de Deus? Cada um conforme a sua disponibilidade, conforme as suas condições, conforme as suas habilidades, mas frutifique. Nós não podemos, como árvore, ocupar a terra de uma maneira infrutífera. Jesus ele está dizendo: temos que frutificar. Seu dom, seu talento não pode ser enterrado. Lembra da parábola dos talentos? Tem que exercer, tem que frutificar. O que você faz de melhor, faça para o Senhor. Como estão os nossos frutos? Bons ou ruins? Cuidado, se não está dando fruto. Lembra da figueira? Jesus amaldiçoou aquela figueira. Cadê os figos? Não tem figos. E quando dá o fruto mau, o que aqui nós vemos? Se ela é cortada e lançada ao fogo. Agora, Jesus começa a fazer uma advertência muito séria. Jesus muito falou do céu, Jesus nos prometeu, Jesus nos falou do lugar preparado para nós, da vida eterna, mas também falou muito do inferno. Cuidado,
Esses que querem dizer que o inferno não existe, é a mesma coisa que falar que Jesus é mentiroso. Jesus muito falou do inferno, e aqui ele começa a falar, olha, a árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Você é árvore. Lembra o que Jesus vai nos ensinar lá em João capítulo 15? Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Quando nós falamos de árvore, a Bíblia fala de árvore, está falando de pessoas, nós. E como ramos, precisamos estar conectados na videira verdadeira e gerar o fruto, o bom fruto. E aquele ramo que não frutifica é cortado e lançado ao fogo. Que árvore temos sido? Será que temos frutificado? Será que estamos permitindo se tornar indignos do reino de Deus, tirando a mão do arado? Cuidado! Tem coisas que quem quer é o diabo quer ver você parado, o diabo quer ver você cheio de dúvida na cabeça, o diabo quer ver você sem crescer, sem avançar, infrutífero. Deus não, Deus quer ver você um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que busca ao Senhor, busca se apresentar a Deus aprovado. Paulo fala isso a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que conhece bem a palavra. Obras, como estão as nossas obras? E isso é importante, porque nós falamos de um modo de vida, primeiramente, falando sobre a fé, modo de vida, edificar a casa sobre a rocha, que é Cristo, ouvir a palavra, praticar através da fé, é um modo de vida, o justo viverá pela fé, mas cuidado, a fé sem obras, ela é morta. Se você tem fé, você vai dar o bom fruto. É uma incoerência, eu tenho fé. Salvação é uma coisa, salvação você é salvo pela fé. Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, amém? A Bíblia fala, não é salvo, ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas se você tem a possibilidade de pela fé fazer boas obras, então você tem uma fé genuína. O ladrão da cruz teve fé, foi salvo, mas não teve possibilidade de fazer obras, estava já no final da sua vida. Mas você, Deus te chamou, Deus te escolheu para você frutificar, e você vai ter a tua fé renovada, fortalecida, que quando ouvimos a palavra de Deus, a fé é renovada e é fortalecida, e você vai dar o bom fruto. Crente tem que frutificar, conforme as suas possibilidades, porque senão é cortado e lançado ao fogo. Então frutifique. 4 ensinamentos. Primeiro, modo de vida, ouvir e praticar a palavra de Deus. Segundo, quais os caminhos, quais as escolhas, quais as portas que temos escolhido. E conhecemos quem é a porta, Jesus é a porta. Terceiro, que árvore temos sido. Esses ensinamentos estão no final do Sermão do Monte. Que árvore temos sido? Frutifica. Mostra para todos que você frutifica, que você tem fé, aquilo que você sabe fazer de melhor, faça para o Senhor. E o último ensinamento está aqui no versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cuidado, olha o alerta que Jesus está fazendo. Esses estão dizendo naquele dia, que dia? Dia do juízo. Eles estão dizendo, olha, aquele dia que estaremos, todos nós passaremos pelo juízo. A Bíblia fala isso, Jesus fala isso, Paulo fala isso, Eclesiastes fala isso, capítulo 12, versículo 14, Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14.
Deus vai trazer a juízo todas as obras. E nesse dia do juízo, Jesus está ensinando. Uns vão ouvir: vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparados. Outros serão lançados no inferno, é o que Jesus está dizendo. Por isso que ele está dizendo: olha, muitos naqueles dias estão dizendo: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos no teu nome? Cuidado, muitos estão profetizando, muitos estão usando o nome do Senhor, mas não conhecem o Senhor. Está falando falsos mestres, acabou de falar aqui no versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, falsos mestres, e tem enganado a muitos, porque até muitas vezes operam milagres. Porventura não profetizamos, não expelimos demônios, no teu nome não fizemos muitos milagres? E hoje as pessoas estão sendo levadas, enganadas. Cuidado, eu creio que o nosso Deus é Deus de milagres, sim, e você tem a confirmação no seu coração quando é Deus fazendo, quando é Deus operando, quando é Deus cuidando de você, mas cuidado, esteja com os teus olhos espirituais abertos. Se é profecia, julgue as profecias, acalma o coração, se for de Deus vai se cumprir. Por isso que temos que ter esse cuidado no teu nome. Senhor, olha, fizemos isso, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres, e Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. E Jesus ele vai completar esse ensinamento no capítulo 25, a partir do versículo 31. Só você avançar alguns capítulos, 25, o versículo 31 em diante, que diz assim, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo e preso e te visitamos? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É o que Jesus falou lá atrás, que nós lemos: uns serão colocados à direita, como ovelhas, vão ouvir. Uma das mais belas frases que Jesus nos ensina ali, que naquele grande dia: vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado desde a fundação do mundo. É o que Jesus fala, confortando os seus discípulos em João capítulo 14, a partir do versículo 1, e Jesus vai dizer: olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar lugar, vou receber vocês. O nome de vocês que creem em mim está escrito no livro da vida do Cordeiro, e força nenhuma no universo pode mudar isso. Que você crê, você acredita em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Então Jesus veio para salvar e dar a vida eterna. Então, se você frutifica, o que é a fé com obras? É fazer exatamente isso aqui: amar o próximo, cumprir a palavra de Deus, obedecer. Olha só, ele não está dizendo: os que vão ouvir, vinde benditos do meu Pai, são aqueles que profetizaram, são aqueles que curaram, são aqueles que expulsaram demônios. Amém, crente também faz tudo isso. Servo de Deus também é usado por ele para expulsar demônios, é usado por Deus para curar, é usado por Deus para abençoar vidas. Mas ele está dizendo: olha, amor ao próximo. Quer ter uma boa obra na sua vida? Através da fé, ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. O que é semelhante? Da mesma magnitude, semelhante.
da mesma profundidade, amar o próximo como a si mesmo. Então ele diz aqui: esses serão colocados à direita como ovelhas. E quem é a ovelha? É aquele que tem o bom pastor, que dá a vida, que deu a vida pelas ovelhas, que é a porta, que a ovelha quando passa vai encontrar e vai achar pastagem, vai ter a vida eterna. Mas Senhor, que bênção, que alegria, o lugar está preparado para nós. Mas quando que nós fizemos isso? Quando vocês tiveram boas obras, quando amaram o próximo, tive sede, deram de beber, tive fome, me deram de comer. Agora olha o perigo, ele diz aqui o versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te ajudamos, não te assistimos? Então lhe respondeu: em verdade eu vos digo, que sempre que os deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Os justos para a vida eterna. Então, quando nós olhamos os ensinamentos finais do Sermão do Monte, é como se fosse ali a série de dois construtores, um edifica a casa na areia, outro edifica a casa na rocha. Dois caminhos, duas portas, uma larga, mas que conduz à morte, ao inferno, e uma estreita, que conduz à salvação, que é a de renúncia, que é de você, renunciar, negar a si mesmo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Duas árvores, árvore boa ou árvore ruim, árvore frutífera com um fruto bom, mas também tem a árvore infrutífera com fruto ruim. E aqui céu ou inferno, ovelha ou cabrito, ovelha ou bode. Por isso que ele diz aqui: em verdade vos digo que vão receber ali o castigo. Os justos vão para a vida eterna, porém estes para o castigo eterno. Duas opções, dois modos de vida, duas escolhas. Qual é a nossa? Nesse momento eu te convido a se colocar de pé. E Jesus nos ensina: aonde temos edificado a nossa casa? Será que temos ouvido e praticado? Que árvore nós temos sido? Como estão os nossos frutos? Como estão as nossas obras? O que temos feito pelo próximo? O que temos feito pelo reino de Deus? Porque o reino de Deus é abençoar vidas, é alcançar o próximo, é pregar o evangelho, é comprar bíblias, é distribuir bíblias, é evangelizar, é visitar, é ser coluna, ser instrumento nas mãos do Senhor para ser abençoado também, mas também abençoar o próximo, pregar o evangelho. Qual caminho, qual porta temos escolhido? E será que você tem a certeza da sua salvação? Céu ou inferno, naquele grande dia, todos passarão por esse juízo. Ovelha ou bode, céu ou inferno. Vinde, benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim. Nós vamos orar. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Quero fazer duas orações. Nós vamos orar pelas causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível, se você tem algum pedido difícil, demasiadamente difícil, desejar vir aqui à frente, pode vir. Quiser ficar no seu lugar, pode ficar. Fique à vontade, nós vamos orar, nós vamos clamar. Jesus nos ensina: minha casa é chamada casa de oração. Pode vir à frente, pode ficar à vontade, mantenha um distanciamento social. Se tem algo impossível, se você tem um pedido, você e Deus. A Débora estará ungindo enquanto eu estiver orando. E se você também ouviu essa palavra,
Em alguns desses pontos você se identificou. Talvez tenha passado momentos de fraqueza, talvez tenha edificando metade da casa na areia. Escuta talvez algumas coisas e pratica, talvez outras não pratica. Cuidado. Talvez esteja escolhendo a porta errada, os caminhos errados. Talvez esteja como uma árvore que não está, já frutificou tanto, mas hoje não frutifica. Deus te trouxe aqui para mudar a história, para te renovar, te abençoar, te fortalecer. E você sair, nós saímos por essas portas com a certeza que você vai ter uma caminhada aqui em paz, tranquila, porque naquele grande dia você ouvirá do Senhor Jesus: vinde, bendito do meu Pai, você é minha ovelha. Vai ser colocado à direita. Nós vamos orar. A Débora estará ungindo. Pai, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos cada causa impossível, cada petição, Senhor, esses pedidos aqui, escritos aqui na salva, Senhor, cada coração, cada, ó Deus, pedido, muitas vezes impossíveis aos nossos olhares, muitas vezes nós não conseguimos visualizar o escape, mas o Senhor tem a direção, o Senhor tem a resposta. Muitas vezes corações aflitos, temerosos, Senhor, por causa das aflições, que muitas são as aflições, mas o Senhor nos encoraja a ter o bom ânimo, porque o Senhor venceu e nos dá condições de vencer também. Em Ti o fraco pode dizer: eu sou forte. Ainda que sejam muitas as aflições do justo, mas o Senhor a livra. E te agradecemos, te louvamos, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos, porque chegamos até aqui. E o Senhor tem abençoado, tem ajudado, tem auxiliado, não tem deixado faltar, tem suprido, tem multiplicado. Coloco nas tuas mãos, Senhor, cada oração. E eu profetizo homens, mulheres ativos, frutificando, árvores frutíferas, dando bom fruto. Homens e mulheres, Senhor, um exército forte. Homens e mulheres que escutam a Tua palavra e praticam. Servos que, Senhor, estão no caminho certo, estreito, passando pela porta estreita, que negam a si mesmo, que renunciam a si mesmo, que tomam a cruz, mas Te seguem. E que assim possamos nos manter fiéis, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, e o Senhor procura os fiéis da terra. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Em nome de Jesus, Senhor, vem com o milagre, vem com a provisão, opera o sobrenatural, na autoridade que há no nome de Jesus. Nós desfazemos todas as obras do inferno. Está caindo por terra, em nome de Jesus. O Senhor está enviando o anjo, está dissipando, quebrando os grilhões, quebrando as algemas, alcançando esse homem, alcançando esse filho, alcançando esse familiar. E haverá salvação na tua casa, haverá o milagre na tua casa. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, porque como o Senhor diz na tua palavra, Efésios capítulo 3, versículo 20, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Seja grato a Deus. Quantas portas abertas, quantas chaves colocadas na sua mão, quantos escapes, quantos livramentos. Seja grato a Deus. Mas não seja uma árvore infrutífera, não seja uma árvore ingrata, não seja uma árvore que ocupe a terra de uma maneira infrutífera,
mas seja homem de Deus instrumento, mulher de Deus instrumento nas mãos do Senhor. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.